tarde a todas, sejam todas bem-vindas à Casa do Caminho, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje, então, dando continuidade às nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, os itens 5, 6 e 7, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. E aí, para iniciar, então, eu vou ler a passagem, é uma passagem da vida de Jesus que inicia os ensinamentos desses itens. E assim, é importante a gente ler, eu acho importante a gente ler, uma porque é uma passagem da vida de Jesus, é sempre bom a gente estar recordando, né? Outro fato é que Jesus, em todos os momentos, ele era um grande mestre, né? Um grande educador. Ele aproveitou todos os momentos para nos passar ensinamentos. E não é diferente nessa passagem. Ele vai aproveitar esse momento para nos dar um ensinamento de vida que é muito importante para a nossa evolução. E não podemos nos esquecer que o Evangelho, eu sempre bato isso, até para mim mesmo, né? O Evangelho é um roteiro de vida para nós, né? É um passo a passo que Jesus nos deixou. Então é sempre bom a gente estar lendo e relendo essas passagens. Então vamos lá. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E vieram a casa e concorreu tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentada à roda de um grande número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Essa passagem da vida de Jesus está nos evangelhos de Marcos e de Mateus. É sempre bom a gente estar visualizando, porque, como eu disse, Jesus, ele passou um ensinamento para a gente nessa passagem. Ele começa nessa passagem a fazer as pregações sobre o amor universal. Ele vai falar sobre o que é um parentesco corporal, um parentesco espiritual, que a gente vai ver aí no decorrer dos comentários. Se a gente analisa essas palavras de Jesus, assim, a grosso modo, sem descontextualizando essas palavras, tirando só as palavras, elas vão parecer para nós assim bem estranhas e até contraditórias com os ensinamentos que Jesus nos deixou e até com o mandamento que diz que o pai e a mãe devem ser honrados. Porque Jesus questiona, né? Quem é meu pai? Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Desculpem, não é quem é meu pai, é quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele faz esse questionamento e, em princípio, parece assim que Jesus não está sendo bom, como ele sempre foi, que ele não está sendo benevolente, que ele não está praticando a doutrina de amor que ele tanto ensinou. Parece que ele está menosprezando, desvalorizando a família. E não é isso o que a gente observa, né? E o que a gente aprende quando a gente analisa de forma contextualizada, de forma global, essa passagem do Evangelho de Jesus.
Porque quando ele questiona, quando ele faz essa indagação aos discípulos e aquelas pessoas que estavam na casa em volta de Jesus, na verdade o intuito dele era aproveitar a oportunidade para ampliar a nossa visão em relação à família humana, a nos ensinar que existe uma família universal, né? Uma família que deriva de um mesmo pai. Então era esse o ensinamento que Jesus queria passar nesse momento. A doutrina, ela nos elucida isso. Quando a gente vai estudando e vai acompanhando a doutrina espírita, nós vamos aprendendo que nós somos espíritos vivendo na Terra várias experiências terrenas que acontecem durante as nossas várias reencarnações, né? Então, nessas reencarnações, nós vamos aprendendo. E essas reencarnações, a doutrina nos ensina que elas são consequências da nossa criação, porque Deus nos criou simples e ignorantes, todos nós sabemos disso, né? Mas com potenciais divinos, que seriam desenvolvidos nessas vidas terrenas, né? Durante essas encarnações. E nessa passagem da vida de Jesus, ele vai aproveitar de uma situação específica daquela vida, né? Para nos esclarecer que o parentesco biológico, o parentesco carnal, sanguíneo que nós temos, ele faz parte de um parentesco maior, de uma família maior, que é a nossa família universal. Então Jesus começa a pregar esse amor universal, essa fraternidade, né? A palavra fraternidade vem de fraternos, de irmãos, né? Ele vem já nos mostrando que nós somos filhos do mesmo Pai, que nós temos uma paternidade divina, então formamos uma família universal. Ele vai destacar nessa passagem a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, que vai se tornando bem compreensível à medida que nós vamos entendendo as leis divinas, principalmente a lei de encarnação, que nos mostra que as famílias consanguíneas, né, que formam as famílias formadas aqui na Terra, elas vão se desfazendo e vão englobando, fazendo parte, vão se englobando, vão fazendo parte de uma família muito maior, que é a família espiritual e, consequentemente, a família universal e fraternal. Daí a gente conclui o seguinte, que nós temos aí 3 tipos de parentesco, ou 3 tipos de família. Nós vamos ter a família corporal, que é a família formada pelos laços da carne, os laços sanguíneos, que é a família terrena, né? Que ela é passageira, ela é efêmera. Por quê? Porque esses laços, eles não são eternos. Eles se afrouxam, eles se rompem, né? Eles se afrouxam quando ocorrem atritos, né? Quando ocorrem conflitos. E eles também se rompem quando a gente morre. Morreu a família, morreu todos os componentes daquela família se dissolve. E aí a gente tem a família espiritual, que é aquela família formada pelos laços do espírito. Quais são esses laços? São os laços da afinidade de sentimentos, de pensamentos, de simpatia, de ideias e de afeição. E a grande família universal, que engloba as duas, né, a corporal e a espiritual, que é a família que é ligada pelos laços do amor fraterno, os laços de amor de irmão que todos nós somos.
porque somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, né? O Criador de tudo. E aí nós temos uma coisa assim que é muito importante a gente entender, que dentro desse conceito que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta, que o Kardec explica ali o que é que Jesus quis dizer na passagem, né? Nos elucidando o que é o parentesco corporal e o que é o parentesco espiritual. O parentesco corporal, então, nós já vimos, acabamos de ver, né? É aquele parentesco ligado pelos laços da carne, né? São os parentes que a gente tem, porque a gente tem uma ligação de sangue. E tem o parentesco espiritual, que nós vimos também que os laços que ligam os parentes espirituais são os laços da afinidade, da afeição, da simpatia, né? Então, o Evangelho nos esclarece um ponto muito importante, é que esses laços, eles não são estanques, quer dizer, aqui termina o laço corporal e aqui começa o espiritual. Não é assim, eles se interagem, eles estão ligados um com o outro. Por quê? Porque as famílias consanguíneas, elas não se formam por acaso, né? Elas obedecem uma lei de afinidade. O que define essa lei de afinidade? As semelhanças no campo das virtudes, dos sentimentos, os laços de afeto, de pensamento, a compatibilidade hierárquica da evolução. Isso quer dizer que eu vou nascer numa família que eu tenho todas essas semelhanças, estou no mesmo patamar evolutivo, não estou muito acima, nem muito abaixo. É lógico que a gente sabe que cada caso é um caso, mas nós sabemos que todos nós aqui na Terra, nós estamos no mesmo degrau evolutivo, que é ainda o de expiação e provas, né? Então, as famílias não são escolhidas ao acaso, elas obedecem esses critérios, né? E também, além de obedecer esses critérios, elas também se formam em decorrência da justiça divina. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente vai nascer naquela família com a qual a gente tem reajustes a fazer. Nós vamos nascer também com pessoas que são nossos desafetos, com pessoas que nós nos desentendemos anteriormente em outras vidas. Por quê? Porque a gente precisa se ajustar agora. É uma oportunidade de se fazer esse ajuste quando a gente nasce na mesma família corporal, porque a gente vai aprender a exercitar o amor. Então, esses dois critérios aí, a gente pode chamar esses dois critérios, a lei de afinidades e a justiça divina, é que vão definir a formação da família corporal. Então, não podemos analisar o parentesco corporal e o parentesco espiritual como duas coisas estanques e completamente separados. Eles estão interligados. Isso o Evangelho nos deixa bem claro e o Kardec nos explica muito bem nesses itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, quando eu estava assim, estudando para poder elaborar a palestra, né, eu vi uma fala do Haroldo nesse sentido que eu trouxe, assim, porque eu achei muito pertinente e que eu acho que é um dilema que todas nós aqui temos, porque o Haroldo diz assim, ó, é bem interessante o que ele fala. O desafiador é equilibrar o sentido de universalidade com o afeto particular que devemos aos nossos familiares. Que assim, eu já me vi nesse dilema e eu acho que vocês também, né? Tem atividade no centro, tem estudo do Livro dos Espíritos, tem estudo do livro Ação e Reação, tem estudo do livro das obras de André Luiz, né? Tem estudo do livro dos médiuns. Também tem irradiação, tem evangelização, tem costurinha, tem sopa, tem um monte de atividade. Mas eu também tenho minha casa.
Eu também tenho minha família. Ah, hoje é dia do meu filho fazer uma tarefa, amanhã ele tem uma prova, eu tenho que estudar junto, eu tenho que dar uma atenção para o marido, eu tenho meus compromissos, eu tenho o meu serviço. E aí? Como conciliar esse sentido aquilo que eu preciso fazer para minha família universal, né, que está fora dos meus laços sanguíneos, e as obrigações que eu tenho com a minha família corporal? É difícil, nós sabemos, né? Eu acho que todas nós aqui já passamos por esse dilema. Mas aí o interessante é que nessa passagem Jesus, ele já antevia isso. E ele nos passa um ensinamento. E ele diz ali, se a gente observar, quando ele pergunta quem é meu pai, quem é minha mãe, meu Deus, estou com pai na cabeça, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está demonstrando naquele momento para os discípulos e para as pessoas que estavam ali à sua volta, que tem um momento de você se dedicar para a sua família universal e tem um momento de você se dedicar para a sua família corporal. Naquele momento em que ele faz essa pergunta, ele está querendo dizer, esse momento, a minha família universal precisa da cura, de uma cura que eu posso trazer através da evangelização. Então eu vou ensinar a minha família universal, nesse momento eu estou me dedicando à minha família universal. Por isso ele pergunta, quem é meu pai, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? A pergunta dele é essa nesse sentido também. De mostrar que vai ter um momento em que a gente vai se dedicar para uma família, mas vai ter um momento que a gente vai se dedicar para outra. E aí tem uma outra passagem da vida de Jesus, que é do livro Boas Novas, do Espírito Humberto de Campos. Se eu não me engano, que eu não tive tempo de fuçar para ver qual que é, mas eu acho que é no capítulo que fala Jesus, acho que é Jesus o Percursor, se eu não me engano, tá? Se vocês depois tiverem curiosidade de olhar, vocês vão ver que lá Jesus também, ele tem a preocupação de ensinar que a gente tem que valorizar a família. Tem um diálogo de Maria, mãe de Jesus, com a mãe de João, né? Em que ela comenta, como todas nós que somos mães aqui, a preocupação de que o filho dela já está chegando numa certa idade e ele tem que ser direcionado para um ofício, para aprender alguma coisa. Ele está chegando na fase que eles consideravam a maioridade, deveria ser por volta dos 12, 14 anos, e ele tinha que aprender a fazer alguma coisa, né? E ela conta que ela foi no templo, que era onde eles procuravam ajuda, e procuram ajuda, e algumas das pessoas do templo lá, dos sacerdotes, que eram os que meio que direcionavam a vida, eles se propõem a ajudar Jesus, né? E quando ela retorna, Jesus, que já, devido à condição dele, né, de espírito elevado, ele já sabia o que tinha acontecido, e ele interpela a mãe e fala, mãe, o que queres de mim, mãe? Já não estou eu em comunhão com meu pai, né? Já não sigo o que meu pai determina, né? E ele está se referindo nesse momento a Deus, né? Que ele sabia que ele tinha uma missão divina aqui naquela vida terrena e que essa missão era com relação à família universal. Mas, mesmo fazendo essa interpelação para a mãe, ele diz para ela logo em seguida que ele vai se dedicar, ele quer se dedicar ao trabalho na carpintaria com o pai. Ele quer aprender o ofício de carpinteiro junto do pai e junto da família. Eu não me lembro, deixa eu olhar aqui se eu anotei aqui exatamente o que é o que ele fala para a mãe dele. Ele quer nos ensinar, ele diz que a vida em família, aprender o ofício do pai, conviver com a próxima família dele,
é tão importante quanto a tarefa dele de se dedicar à família universal. Então ele nos mostra nessa passagem que se dedicar, valorizar a família corporal é importante também. Então, em momento nenhum ele desprezou, ele menosprezou, ele desvalorizou a família corporal dele com a fala: quem é minha mãe? Não errei agora, hein? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Nessa passagem, então, ele ensina que a gente deve valorizar a nossa família corporal. E dá um outro ensinamento, que é a questão do valor do trabalho também, com responsabilidade, com comprometimento, com alegria, né? Que o trabalho nos ajuda também na nossa evolução. Então Jesus, na vida dele, ele exemplificou bem que é importante a gente se dedicar e a gente ter aqueles momentos em que nós vamos nos dedicar à nossa família universal, mas nós também não podemos deixar de lado a nossa família corporal. Por isso que o Haroldo diz que é desafiador, e realmente é desafiador para nós encontrar um ponto de equilíbrio entre as duas famílias. E aí, concluindo então, o que Jesus quis dizer aos seus discípulos e a todos que estavam ali em volta dele, quando ele disse assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai e que estás nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que Jesus quis dizer é que somos todos irmãos, porque todos nós fomos criados por Deus, que é nosso Pai. Nós temos uma paternidade única, divina. Então formamos, por isso, uma grande família universal. Daí também o dizer de Jesus: aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. E o que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus, que Jesus quis dizer aqui, é seguir a lei do amor. Porque fora da lei do amor, tudo é passageiro, tudo é fugaz, tudo é insustentável. Por quê? Porque as leis que regem o bem, elas estão aí, a gente conhece, elas estão postas, né? Estão escritas para nós. Agora, não existe lei para reger o mal. Por quê? Porque o mal é fruto da nossa ignorância, né? Da nossa inferioridade espiritual. E como nós sabemos que a nossa inferioridade, ela não é eterna, ela é passageira também, uma hora vai passar, né? Uma hora vai acabar, nós vamos ser bons o tempo inteiro. Então não existe uma lei que rege o mal, existem leis que regem o bem, que estão postas para nós no Evangelho. E para a gente refletir, fica aí para nós na semana, como Jesus quis nos ensinar sobre o amor universal, o amor fraterno. Eu trouxe uma passagem para a gente ficar pensando. É uma passagem de um professor e teórico da educação suíço, que é bem famoso, que é o Pestalozzi, né? E ele incorporou na educação uma teoria que leva o afeto para a sala de aula. O diferencial do Pestalozzi foi incorporar o afeto, o amor na sala de aula. Por isso até ele se dedicou muito à questão de teorias educacionais para crianças que tivessem algum tipo de dificuldade, de deficiência, né? E aí num dos livros dele ele diz o seguinte, ó, Pestalozzi, hein, gente?
Não é Jesus, porque parece palavras de Jesus, ó. A manifestação do amor é a salvação do mundo. O amor é o fio que liga o globo terrestre. O amor é o fio que liga o homem a Deus. Sem amor, o homem está sem Deus. E sem Deus e sem amor, o que é o homem? Então fica aí pra gente refletir durante a semana e procurar dedicar e exercitar esse amor universal, né? Sair das porteiras da nossa família corporal. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre.